Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Suzana, eu moro em São Paulo, sou casada com Rodolfo, nós temos 3 filhos. O meu testemunho é cheio de milagres, de cuidados de Deus e de muitas tentativas de suicídio. A minha história não é fácil, mas se prepare para você ver o poder e a majestade e a glória do Senhor na vida de uma pobre mulher. Desde menina, eu sempre escutei 3 palavras que vinham do meu próprio subconsciente. Era assim que eu pensava. Hoje eu sei que era o próprio Espírito Santo falando comigo. Ele falava sobre temor, cova e laço. Essa palavra você vai encontrar no livro de Jeremias e você também vai encontrar em Isaías 24:17, vai falar sobre. Eu sempre escutava essas palavras e eu não entendia de onde vinha. Eu achava que era alguma reprodução do meu subconsciente, mas o Senhor queria me dizer que quando eu tentar, Ele queria me dizer que quando eu tentasse fugir do temor que Ele iria colocar, eu iria cair numa cova. Quando o homem prepara uma cova para você, quando o inimigo prepara uma cova, o Senhor pode te livrar. Agora, quando é o Senhor preparando esta cova, como você vai se livrar? O Senhor também queria dizer que quando eu tentasse fugir da cova dele, o laço dele me prenderia. Só que para mim isso não fazia sentido porque eu não era nada espiritual. Nada. Eu era completamente carnal. Eu vivia para o mundo, das coisas do mundo. Eu só achava que era Deus que me abençoava porque eu tinha uma vida boa demais. E o boa demais era com relação a dinheiro. Amém? Então, eu vou contar um pouco da minha história e eu quero que essa história sirva de exemplo para você se aproximar de Deus, para você perceber a sua vida enquanto ainda tem tempo, antes que a destruição aconteça. E eu quero deixar aqui claro para você que quando você tentar fugir do temor do Senhor, você pode cair na cova dele. E quando você tentar subir da cova que o Senhor mesmo preparou para você, você pode ser presa no laço dele. Mas o laço que prende, que quebra, é o mesmo laço que refaz, que monta. Amém? Vocês vão escutar em algum momento o travar da minha voz. Com certeza vai haver muitas lágrimas. Não foi um tratamento fácil. Eu passei por grandes lutas, mas o Senhor, Ele me sustentou em todo momento. O Senhor, Ele estava comigo. O inimigo tentou me destruir, ele tentou me destruir de todas as formas, mas o Senhor foi comigo. Então, indo para a minha história, foi a seguinte: a minha vida toda girava em torno da sociedade e do dinheiro. A minha profissão e a profissão do meu esposo prendia demais no mundo. E quanto mais dinheiro a gente queria, mais a gente teria que trabalhar. Mais horas e mais horas ali na competição da sociedade para ver quem ia ter o carro melhor, a casa melhor. Nossos 3 filhos ficavam guardados em casa. Eu digo guardado porque aquelas crianças não tinham vida. Elas pareciam mais um móvel da nossa casa parado. Eles ficavam mais tempo dentro do quarto, nos meios eletrônicos. Eu não percebi isso até que eu perdi. Eu perdi os meus filhos, mas na frente você vai entender. Então, eu sempre agradeci a Deus, achando que o Senhor tinha me honrado, que o dinheiro que era Ele que me dava, os 3 filhos, o casamento, tudo eu achava que era Deus. Eu só esqueci de uma questão, que o sol nasce para o justo e para o injusto. O sol nasce para o justo e para o injusto. E para isso, Rodolfo nunca foi um marido 100%. E eu nunca fui uma mãe 100%. Eu nunca fui uma amiga, eu nunca fui serva do Senhor. E esposa até que eu era boa, porque eu amava muito Rodolfo. Eu ainda o amo. Nossos filhos tinham tudo que você pudesse imaginar, menos o amor verdadeiro. Eles passavam muito tempo longe de nós. A gente preferia viajar como um casal do que como família. Criança dá trabalho. É um trabalho muito árduo e os 2 têm que estar preparados. Como disse a missionária esses dias, filho dá, exige tempo. Assim Deus deu a obrigação para 2.
Deus é muito perfeito em tudo que Ele faz. Perfeito. Na verdade, eu tinha uma preguiça, sabe? De sair da minha vidazinha acomodada, ir no quarto, falar com criança, escutar as fantasias deles, escutar o mundinho, brincar. Tudo isso me cansava. E quando eu era mais nova, eu achava que eu gostava de criança. Mas eu acho que eu me perdi no meio do glamour, do dinheiro, da ostentação. Nós mulheres temos muitas coisas para fazer. Unha leva quase 2 horas, cabelo quase 4, marquinhas, meu Deus do céu, uma manhã toda. Comprar roupa, combinar, beleza, tratamentos de pele. Ah, meu Deus do céu, o quanto que uma mulher sofre quando ela é vaidosa. Eu perdi tanto tempo da minha vida se preparando, às vezes não dava nem tempo para curtir. Eu passava 8 horas me preparando para uma festa, ficava 2 horas na festa. Jesus, mas ainda bem que o Senhor me levou para a cova e me prendeu no laço dele e depois me tirou de lá. Aleluia! Glorificado seja o nosso Deus que nos transforma. Eu acredito que a falta de espiritualidade também acarretou tudo isso na minha vida. Pois quando nós somos espirituais, nós escutamos a voz do Senhor, o comando é do Senhor e os nossos pensamentos é na conquista, é na evolução de um ser. E essa evolução sem Deus é impossível. O homem pode até tentar, mas ele vai tentar sozinho e ele não vai conseguir permanecer nessa evolução. A espiritualidade, ela de fato transforma um ser humano. É a melhor e a maior atividade que pode acontecer na mente de um ser. Estamos casados há 8 anos. Eu senti umas coisas mudarem quando eu descobri um câncer. Eu prometi para um casal de pastores que oravam comigo. Eles falavam que Deus ia me dar um milagre e que eu precisava mudar. Eles oraram tanto por mim. Eles faziam campanha, jejum. Ali eu vi o verdadeiro amor de um discípulo de Jesus. Eu fiquei curada. Como não ficar curada? O coração daquele pastor e daquela pastora estava obstinados a me curar. E de tanto pedir Jesus, Jesus me curou. Eu pude sair com um papelzinho na mão onde dizia assim: diagnóstico negativo para qualquer células cancerígenas. Eu li aquele papel 1 milhão de vezes. Eu era feliz. Eu ia para casa para contar para o meu esposo e para os meus filhos. Eu dei uma parada no meio do caminho para comprar algumas coisas para mim. Me perdi no horário entre lojas e mais lojas. Fazia tanto tempo que eu não sabia o que era comprar, o que era me arrumar. A minha unha estava feia. Eu não tinha cabelo. Eu precisava comprar uma peruca, eu precisava viver essa nova fase. Eu só esqueci de colocar Jesus e o voto que Deus tinha colocado no meu coração. Eu havia prometido alguma coisa para aquele casal e eu não tinha cumprido. Eu voltei para minha vida de mentiras. Eu esqueci todos os momentos dolorosos que não foram pouco. Foram quase 4 anos de batalha, quimioterapias. Quem acompanhou e quem já passou sabe do que eu estou falando, não é fácil. Eu perdi o peso, eu perdi a minha motivação, eu perdi vida, eu perdi amigos. O câncer, ele deixa você vegetando. E eu fiquei assim. Mas quando o Senhor me curou, eu dizia: meu Deus do céu, como eu sou abençoada. O Senhor me deu de volta o prazer de viver, então eu vou viver da melhor forma possível. É outra mentira que Satanás coloca no nosso coração. Viver da melhor forma possível sem o Senhor, isso não seria viver. Seria apenas se enganar. Ter filhos abençoados e um marido com muito dinheiro e charme era minha felicidade. Mas, de fato, os meus filhos não eram abençoados. A minha família não sabia o que era felicidade. Eu tinha uma mesa de 12 lugares, uma sala de janta enorme, e eu nunca tinha usado essa mesa como mesa da família, pois eu primeiro chegava para almoçar. Quando eu saía, a empregada estava descendo com as crianças para almoçar.
Depois era o meu esposo que chegava. Ali a gente nunca se encontrava. No domingo, na maioria das vezes, meu esposo estava trabalhando ou fora de casa. Eu estava no sábado com as amigas, no domingo em algum evento social. E os meus filhos passavam algum tempo na piscina com os empregados, com a babá. E nós só tínhamos tempo quando a gente ia para algum lugar juntos. E neste lugar a gente só tinha tempo de ficar dentro do carro. Porque quando saía, cada um ia para os seus amigos, as crianças iam brincar com crianças. Nesses eventos sociais eu ficava completamente entretida com aquele povo. Povo que me abandonou quando eu mais precisei. Mas tudo bem, fazia parte do processo do Senhor e eu agradeço porque eles me abandonaram. Assim eu abandonei as futilidades das conversas. Eu usei a minha família da forma errada. Eu colocava a minha família como troféu, mas eu não colocava a minha família como prioridade. E isso acontece com muitas pessoas. Mas cada coisa tem o seu tempo, e o tempo passa, e quando nós percebemos, já tinha passado 1 ano da minha cura do câncer. E do nada eu acordei com um síndrome do pânico, do pavor e uma depressão enorme, uma tristeza. Era uma tristeza tão grande que mesmo eu, sendo psicóloga por 10 anos, não sabia como me livrar de todo aquele síndrome. Eu sabia as técnicas, eu tentava controlar os meus pensamentos, eu tentava apagar o pavor e as minhas ações depressivas, os sentimentos, eu tentava apagar, mas eu não conseguia. Eu não conseguia me afastar. A minha profissão era uma profissão que escutava pessoas e mais pessoas com síndrome do pânico, do pavor e pessoas depressivas. E eu sabia exatamente o que dizer para aquelas pessoas na hora que elas estavam ali me falando. Eu sabia dar um diagnóstico do que elas deveriam fazer. Mas quando chegou na minha vez eu não sabia. Lembra que eu falei no início a cova e sobre o laço? Então, cheguei no momento da minha cova. Eu não conseguia sair daquele buraco. Eu não conseguia. Eu tive que me afastar da minha profissão. Eu fiquei em casa, trancada, dentro de um quarto. Era um sentimento tão forte. Era tanto choro. Eu só dormia dopada e chorava. Chorava e chorava. Os pensamentos que vinham na minha mente eram um turbilhão de tristeza. Era algo que eu já tinha vivido no passado. Algumas palavras negativas que eu escutei no decorrer da minha vida, alguns medos. Eu tinha medo de perder meu marido, eu tinha medo que o câncer iria voltar. Tinha tantas vozes falando na minha mente. Eu lembrei naquele dia das orações daqueles pastores, mas a vergonha era tão grande. Eu não tinha ido contar o meu testemunho da cura do câncer. Deus tinha mandado eu pagar 3 meses de aluguel daquela igrejinha. Era isso que eles estavam precisando. Eles tinham me doado tempo, oração, e eles não me cobravam nada. Então o Senhor tinha colocado no meu coração de pagar 3 meses de aluguéis, que eles estavam com a igreja para ser fechada. E eu não fiz aquilo. Eu já tinha recebido o que eu queria, eu fui ingrata. Eu fui os novos leprosos que não voltou para contar o milagre, que não voltou para agradecer o milagre. Desculpa. Quando eu fiquei boa, eu fui viajar, eu fui aproveitar. Como eu já disse antes, eu não posso voltar nessa história, senão vai ficar muito batida. Mas o que eu quero dizer para você é que eu fugi do que Deus tinha me dado. Eu fugi da oportunidade que Deus tinha me dado de me transformar diante de um câncer. Então Deus tinha me levado para a depressão. E agora era só eu e o Senhor, porque não tinha amigos. Ninguém ia me ver. Quem ia ver uma pessoa triste chorando? Nem os meus filhos se aproximavam de mim. Meu marido viajava. Eu nunca brinquei com os meus filhos. Como ele iria querer brincar comigo, falar comigo, se eu nunca me aproximei dos meus filhos? O meu esposo já era acostumado a viajar. Ele não poderia parar a vida dele, a empresa dele, para ficar comigo. Eu nunca parei nada meu para ficar com meu marido. Eu nunca cuidei dele quando ele ficou doente. Então por que o meu marido iria parar de viajar? E devido ao medicamento, eu comecei a ficar... O medicamento, na verdade, tirou meu libido. Se é que você entende? Eu não tinha mais prazer de ficar com meu esposo, nem ele, porque eu só ficava medicada, dopada. Um dia,
Eu vi o meu marido falando assim baixinho no banheiro: eu vou resolver essa situação, eu vou sair de casa. Ele saiu do banheiro com uma mala e disse assim: eu tô indo embora. Eu estava dopada, não estava nem com meia hora que eu tinha tomado o remédio, e o remédio já tinha feito o efeito. Um mês depois, chega uma carta de divórcio. O advogado instruiu nessa hora a sair daquela casa, e assim eu fiz. Conforme tudo que ele tinha pedido, eu fiz. Eu assinei o papel do divórcio, eu saí da casa. Ele tinha explicado, o meu advogado junto com meu esposo, que a nossa casa de praia a gente tinha vendido em algum processo lá da empresa, e que a empresa estava passando por um momento muito difícil e que tinha baixado muitas ações, e que o acordo que ele tinha para mim era dar um apartamento para mim morar, um apartamento não muito pequeno, mas queria me manter em tudo. Todos os meses ele mandaria uma pensão. Quando eu falo que eu estava no fundo do poço e dopada, eu falo de fato que eu estava no fundo do poço e dopada. A minha depressão e a minha tristeza era tão grande que o medicamento que eu tomava tinha que ser forte para que eu não saísse por aí fazendo mal a ninguém, ou até mesmo tentasse um mal contra a minha própria vida. Eu estava completamente morta, apenas vegetando. Eu fui preparar a minha mudança, as minhas coisas, minhas roupas. Eu lembro que Clarice, uma das empregadas daqui de casa, disse: Dona Suzana, se não se importar, eu vou contigo, eu não vou te abandonar. Foi o maior carinho que eu recebi nesse processo de depressão. Ninguém tinha dito nada para mim tão forte em muito tempo. Ali eu vi que o dinheiro não compra amigos verdadeiros, não compra cuidados. O dinheiro só compra quem gosta de dinheiro. E quando o dinheiro acaba, tudo que gosta do dinheiro vai embora. Então eu disse: Clarice, eu quero que você vá comigo. Clarice começou a preparar as coisas dela. Eu fui preparar as coisas do meu filho sem muita força. E os meus filhos falaram: não, mãe, nós não vamos com a senhora. Nós vamos ficar com o papai e com a tia Rafa. E eu fiquei ali: quem é tia Rafa? Quem é tia Rafa? Quem é tia Rafa? E eu saí daquele quarto repetindo várias vezes: quem é tia Rafa? Quem é tia Rafa? E a Clarice me respondeu: Dona Suzana, Rafa é a nova mulher que está com teu esposo. Eu já estava muito sem forças nessa hora, porque eu não gritei, eu nem briguei, eu só chorava. Fomos para o apartamento. Lá, à meia-noite, quando Clarice já dormia, eu escutei uma voz que dizia assim: se joga. Eu fui para a sacada daquele apartamento. Eu fui muito próxima para me jogar. O que eu vou falar agora é como a missionária diz: só quem acredita em Deus vai acreditar no que eu vou falar. Não é para ateu, é só para quem acredita em Deus. Eu fui para a sacada e eu ia me jogar. O nosso apartamento era tão alto. Se eu me jogasse dali, era impossível sobreviver. Mas do meu lado apareceu um anjo. Ele tinha forma de anjo. Eu não via o rosto dele, mas ele tinha asas de anjo. Se eu me jogasse, ele voava para me pegar, eu tinha certeza. Era um anjo muito grande e muito branco, e a voz dele era muito suave. E ele falava assim: Suzana, não se joga. Suzana, não faz isso. Eu sempre estive e estarei do teu lado. Eu te amo. Se você se jogar, você vai me abandonar? Você quer me abandonar? Suzana, eu te amo. Você quer me abandonar? Eu olhei para ele. Quando eu procurei ver o rosto para saber de quem se tratava,
ele foi embora. Ele se foi. Eu saí dali e fui para a cama chorar. Todos os dias, 6 meses, a mesma coisa. Lágrimas no meu rosto. O rosto que vivia cheio de maquiagem, agora era cheio de lágrimas. A cama era o meu maior salão, meu maior tratamento. Cama, remédios e choro. E a Clarice também. Eram as únicas coisas que eu tinha. Em 6 meses, trancada naquele apartamento, meu esposo nunca teve a consideração de levar os meus filhos para me ver. Nem ele mesmo teve coragem. Nenhum dos meus amigos. Eu me acusava. Eu dizia assim, será que eu não fui uma boa amiga? Mas eu lembro do que eu fazia, do que eu deixava de fazer. E foi bom, porque assim eu não me prendi nas futilidades. Às vezes, eu pegava o telefone bem rápido. O meu psicólogo dizia assim, de forma nenhuma você pode entrar em Instagram, Facebook, mídias, nada, para que não haja comparação da tua situação com a de outras pessoas. Então apaga tudo isso, deleta. Só que, algum tempo depois, eu não aguentando mais de curiosidade, eu abri o Instagram, eu vi o meu esposo, eu conheci a famosa tia Rafa e vi os meus filhos brincando. E eu percebi que eu nunca tinha brigado. E eu percebi que eu nunca tinha brincado com os meus filhos. Eles tinham muitas fotos de passeios, de viagem, curtindo a nossa casa de praia, as fotos do casamento dele. O casamento do meu esposo foi lindo. O meu filho mais novo foi quem entrou com as alianças. Agora, no fundo do poço, e eu olhando para tudo aqui, diga para mim se não foi Deus que me sustentou. Diga para mim aí se não é Deus que sustenta uma pobre mulher numa situação dessa. Mas quando a grande dor toma de conta do nosso ser, a nossa alma, ela geme e chora. Diante de toda a minha dor, que era tão grande, como eu nunca tinha rido antes, eu fui psicóloga. Eu tive a coragem de contar sobre os anjos. E eles riram de mim. O anjo olhou para mim e falou assim, não conta levar, não tenta levar o que é do mundo espiritual para aquele que só entende a limitação de uma mente. Eu conheço a expansão da tua mente, mas o homem não é o momento de você contar, ninguém vai acreditar. E de fato eu lembro que o meu amigo psicólogo, ele disse assim, não, Suzana, você não está vendo anjo? Tudo isso é efeito dos medicamentos. Deixa essa história de anjo para lá. Não entra nessa não embarca não. Luta contra esses pensamentos, essas visões que você está tendo. Você precisa reagir, Suzana. Você é uma mulher forte, você conhece a mente humana, você sabe como é que ela funciona. É você que tem que lutar contra isso, Suzana. Mas eu continuava. Sempre que eu queria falar com o anjo, era eu ir para a sacada na tentativa de suicídio. Ele aparecia. Mas na nossa última conversa, o anjo falou assim, eu vou me aproximar de você, eu vou colocar alguém para te ajudar. E se você não se aproximar, você vai me abandonar. Ali eu percebi que ele estava dizendo que o meu tempo estava acabando. Os medicamentos, eu estava tão magra, fraca, eu quase não comia nada. Ele estava dizendo que eu ia acabar com todo o meu organismo, que já não era lá muita coisa depois que eu tive o câncer. Foi 2 baques muito grandes. Então Clarice chegou para mim e falou assim, Dona Suzana, vamos viajar para o interior? No interior tem umas igrejas tão fortes, tão pentecostal. Eu acredito que vai ter alguém lá para nos ajudar. O que a senhora acha? Vamos viajar para o interior? A gente fica num hotelzinho lá perto de uma igreja, uma terra onde ninguém nos conheça. Vamos, uma cidadezinha pacata. E nós fomos para o interior. No interior, lá eu conheci uma moça que me apresentou através de videochamada a missionária Ivanilda Costa.
essa moça disse que minha história parecia com a dela e que queria colocar nós duas para conversar uma com a outra. A diferença é, a minha história é uma depressão e a missionária Ivanilda passava por uma lepra de dívidas. Ela também tinha perdido tudo. Tinha ficado apenas com um bebezinho no braço. Então, ela conseguiu força em Deus para se levantar. Meu Deus do céu, que força era aquela, não é? E foi amor à primeira vista. A Ivanilda conseguiu arrancar alegrias de mim que eu nem sabia que existia mais. Nós ficávamos por horas e horas e horas conversando. Eu acompanhei o crescimento do Pedrinho, tá? Eu sou a tia do Pedrinho. Eu fui um pouquinho de mãe pro Pedrinho também. Quando eu não fui mãe dos meus filhos, eu via a Ivanilda escutando as histórias. Eu chorava, mas me servia de tratamento. Ali começava a nascer uma vontade de escutar as historinhas do meu filho. O mais novinho estava com 6 anos na época, né? Hoje ele está com 8 anos. Mas na época ele tinha 6 anos. Então, vocês me desculpem, mas é difícil reproduzir a história. O melhor momento da minha vida era quando a missionária me ligava. Ela ia lendo cada salmos. Ela contava a história de Ruth, de Esther, a história de Ana. Eu me identifiquei tanto com Ana. E a forma como ela me contava não parecia que aquela história era da Bíblia. Pois eu lia a Bíblia, eu não compreendia. Quando eu estava com câncer, eu me aproximei muito da Bíblia. E eu li as histórias e eu não entendia. Era um livro tão complicado. Mas quando a missionária lia e ela dizia assim, com todo aquele fervor que ela tem, com aquela alegria, esse oi, tudo bem? Como você está? Eu acho que é a maior cura da alma. Ela foi a minha psicóloga. A psicóloga que nenhum homem conseguiu ser. Ela foi na espiritualidade. Ela me ajudou tanto. Como não amar essa amiga, né? Desculpa, mas voltar a essa história me traz muitas emoções. É bom saber que eu tenho um Deus que me ama tanto assim. Então, eu fui me aprofundando na palavra. Cada vez que eu lia, eu dizia assim, missionária, você viu como Deus fez isso? Como ele fazia isso? E os detalhes daquele milagre. E a gente ficava por horas conversando sobre as maravilhas que estavam escritas na palavra do Senhor. Um certo dia, a missionária falou assim, o que você acha de procurar uma igreja para você se congregar, receber a Santa Ceia e principalmente se batizar? Reconhecer que Ele é o teu Salvador. Nessa hora eu soltei uma gargalhada e falei assim, de fato, o meu Salvador duplamente salvou a minha vida física e salvou a minha alma, o meu espírito. Assim eu fiz, procurei uma igreja com as instruções da missionária, uma igreja que acreditasse no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que adorasse somente a Deus, que tivesse a Santa Ceia, uma igreja que vivesse mais parecido possível com a Bíblia. E foi assim que eu fiz e foi assim que o Senhor me levou para uma igreja que eu amo de paixão. A minha igreja, o meu pastor e a minha missionária são bênção de Deus na minha vida. Me ajudaram também muito. Então eu desci as águas, me batizar foi o momento mais feliz da minha vida. De todos. Eu não sabia o que era ser mãe, então foi mais importante do que ser mãe. Eu não sabia, de fato, que era ser amada pelo homem. Então não era mais importante. Me batizar, o dia do meu casamento não foi nada, foi fichinha perto da sensação. Só quem desceu as águas sabe o que é. Qual é a emoção, qual o sentimento. Meu Deus do céu. Como foi bom aquele dia. Se eu pudesse, eu tinha ficado lá. Deus me restaurou ali. Acabei com todos os medicamentos. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, lógico, porque
Muitas pessoas precisam, né, do medicamento para não acabar com a própria vida, para não fazer nenhum mal contra ninguém e para não piorar o quadro, né, o diagnóstico. A gente sabe disso, eu sou psicóloga e a gente sabe que o medicamento tem a função dele. Pode até não curar, mas tem a função de dopar, tem a função de ajudar, né, a toda essa pressão que vem e opressão que vem na nossa mente. E o medicamento me segurou muito tempo dormindo, me segurou muito tempo caladinha, mas havia passado um ano e agora eu estava curada. Eu sabia que eu estava curada. Um ano que eu não sabia sobre os nossos filhos. Foi 6 meses chorando, tomando medicamento em cima de uma cama, e agora fez 6 meses que eu estava na presença do Senhor. 6 meses que eu sabia que o anjo me guarda. 6 meses que eu sei que o Senhor me ama, que eu sou filha dele, amada dele, preciosa dele. Eu amo muito, muito. A Clarice, que esteve do meu lado, a Miss Ivanilda, assim, é minha amiga para sempre, né? Eu nem preciso dizer isso. Eu sou muito grata a Deus, porque Ele me salvou de todas as formas. Então, como eu já estava curada, não tinha mais medicamento, não tinha mais oscilações de pensamento, não havia mais tristeza em mim, era uma felicidade, uma paz tão grande que eu sentia. Induzida pelo Espírito Santo, chegou o momento de lutar por aquilo que eu mais, temia: perder os meus filhos para sempre, perder o meu marido para sempre e voltar para aquela vida. Eu temia muito voltar para aquela vida e esquecer Deus, mas Ele fazia parte de mim. Esse medo era só o acusador. Deus, Ele era, naquele momento, o meu escudo, o meu tudo. Eu jamais conseguiria viver longe dele, porque Ele já está em mim, eu estava nele. Adorado seja o Senhor para sempre. Eu quero que você descubra esse Deus que eu descobri. Eu quero que você se entregue verdadeiramente para o Senhor. Então eu fui, apareci de surpresa naquela casa, pedi para ver os meus filhos, quem atendeu o portão foi uma empregada. Aquele que está com Jesus, ninguém se levanta contra, né? Então aquela empregada foi tão gentil comigo, me ajudou, explicou a situação, contou que os meus filhos estavam abandonados, que a tia Rafaela só dava atenção no início, que o Rodolfo passava mais tempo viajando, tudo do mesmo jeito. E a Rafaela era de salão a salão e eu aqui, tentando ver os meus filhos no portão da minha casa, impedida de entrar. Mas Deus é Deus. E aquela mulher, aquela pobre mulher, colocando o emprego dela em risco, ela disse assim: olha, dona Suzana, se a senhora quiser, eu vou sim perante a justiça e eu declaro tudo que está acontecendo aqui. E o seu Rodolfo pode me demitir, não tem problema, mas eu não aguento mais ver teus filhos abandonados. Aquelas crianças sofrem com a tua falta e com a falta do pai. Eu disse: Deus, se o Senhor permite com uma mulher dessa, que a única coisa que ela tem é um emprego, o emprego dela era bom, ela vai arriscar tudo para me ajudar, só pode ser Deus, é de Deus. Fui para casa, orei com a missionária e contratei um novo advogado, porque aquele tinha me traído, né? Eu acho que deu para perceber pela história. Ele tinha me traído com meu esposo, tinha me enganado sobre as ações e tudo, né? Tinha mentido com relação a dinheiros e tudo. Então eu não queria mais aquele homem para resolver minhas causas, não. Eu queria um advogado justo, né? Um advogado digno. Então eu pedi o favor àquela senhora, né? E ela foi lá comigo, explicou tudo para o advogado que estava acontecendo, e ali começou um processo na justiça que durou 10 meses. Eu vou resumir porque o testemunho está ficando grande e eu não quero que vocês pulem não, tá? Quero que vocês assistam aqui, que vocês possam ouvir cada detalhe desse testemunho. Então, eu
Passei 10 meses esperando, mas o grande dia chegou. E seria praticamente a minha palavra contra a palavra do meu esposo. Meu esposo estava com 2 advogados, eu só estava com um. E eu só tinha uma testemunha, aquela simples empregada. E meu esposo tinha muitas testemunhas, ele tinha tudo a favor dele. Mas eu tinha uma coisa que o meu esposo não tinha: a honra de Deus, a promessa de Deus. Tinha chegado a hora. Tinha chegado a hora, o momento. Como a missionária disse, o Senhor está lá e o Senhor ia usar o improvável. E aconteceu, meus amados. Aconteceu. Quando eu digo para você que meu testemunho é cheio de milagres, cheio de cuidados de Deus, agora você vai perceber. E só vai acreditar nisso aqui quem for filho de Deus. Porque ateu não vai acreditar nisso aqui que eu falo, não. Eu fiz uma oração. Eu coloquei a minha mãozinha assim no peito, diante de todos que estavam ali na sala. Eu não tenho vergonha, tá? Esses dias eu estava conversando com a missionária e ela disse assim: tanta gente tem vergonha de contar o testemunho. Tanta gente que tem vergonha de voltar para contar um testemunho, com medo que alguém descubra. E eu quero dizer que eu não tenho vergonha. Pelo contrário, eu tenho vergonha de quem eu era. Eu tenho vergonha de mim e não do meu Deus. Meu Deus é que deveria ter vergonha de mim, Ele não tem. Então eu coloquei a minha mãozinha assim no coração, diante de todos, curvei minha cabeça e falei bem baixinho: Jeová Pai, se me reconhece como a tua filha e se há algo em mim que lhe agrada, tira todos os demônios do meu esposo e faça ele ser um homem justo e reto diante de ti. Amém. Amados de Jesus, na mesma hora o meu esposo disse assim: Senhor juiz, eu posso começar falando? Aí o juiz olhou para mim e disse: pode, dona Suzana? Eu falei: lógico que pode. Meu coração pensou assim: ele vai dizer que eu tenho muitos problemas, que eu sou depressiva, que eu não posso ficar com as crianças, que foi ele que pagou todos os tratamentos, que ele me manteve, que ele pagou empregados para cuidar de mim, enfermeiros, psicólogos caros. Ele vai dizer tudo isso, que gastou uma fortuna comigo. E o juiz não vai dar os filhos para mim, o juiz não vai me dar mais nada. Só que, meus amados, olha o que Deus fez. Meu esposo disse assim: Senhor juiz, eu enganei a minha ex-esposa. Eu tinha dinheiro na conta e esse dinheiro foi transferido para a conta da amante. Eu tinha casa na praia, sim. As ações da empresa eu mudei. Eu mudei o preço, mudei os valores. Só para casa ela pedisse para ver. Tudo falso. Eu falsifiquei tudo, só para mim poder ficar com todo o dinheiro. Eu coloquei só um apartamentozinho no nome dela. E hoje eu estou arrependido. O juiz olhou para ele e disse assim: o senhor sabe o que isso causou? Ele falou: sim, sei. E o senhor sabe qual a punição de tudo isso? Aí ele disse: não, mas eu posso imaginar. O juiz olhou bem severo assim para ele e falou assim: o senhor tem 24 horas para sair daquela casa, para entregar a guarda das crianças para a dona Suzana. E a casa de praia passa a ser dela agora, por danos morais, danos financeiros. E ele usou outros danos lá. Eu sou péssima para isso, não recordo. Mas eu lembro que ele lembra dos morais e dos financeiros. Esse eu lembro. Mas ele usou outro termozinho que eu não recordo, vocês me perdoem, tá? Então, ele disse que a metade da empresa passaria a ser minha. Eu tinha 50% daquela empresa. Então, eu vou ser bem sincera. Deus me honrou, não foi? Dá para você ver Deus? Dá. Você consegue ver Deus na minha vida? Consegue? Você consegue sentir o amor de Deus por mim? Quando eu fui fiel com Ele, Ele foi fiel comigo. Quando eu busquei dEle, Ele deixou ser encontrado. Quando eu me enchi dEle, aleluia, Ele me curou. Aquele verso que diz assim:
buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, não é mentiroso, é muito verdade. Amém? Então, o senhor vai para o apartamento onde o senhor deu para ela, vai ficar com metade da empresa e as outras coisas todas pertencem à dona Suzana. Aí ele disse: e o dinheiro que está na conta? Aí o juiz do nada olhou assim e disse: se ainda tiver dinheiro na conta, o senhor pode ficar. Eu achei aquilo tão esquisito, como o juiz iria se comportar daquele jeito, mas Deus é poderoso. Alertou meu esposo, o próprio juiz alertou meu esposo para falar com a amante. Então, aquele martelo bateu e eu glorifiquei o nome do Senhor. Ele disse: causa encerrada. E nem ali podia mais recorrer. Meu esposo baixou a cabeça e saiu. Vocês não vão acreditar. Meu esposo saiu primeiro do que eu, já estava lá fora, e eu saí mais caladinha, sutil. E quando eu cheguei, já eu volto sobre esse sutil. Quando eu cheguei lá fora, meu esposo estava falando assim para mim: Rafinha, ele chamava de Rafinha, Jesus. Rafinha, tira uma foto aí, um print do saldo da conta e manda para mim. A Rafinha não visualizou, não respondeu. Ele mandou outra mensagem assim: Rafinha, você visualiza e não me responde? Eu estou pedindo o saldo da conta, eu estou fazendo aqui uns investimentos, eu preciso saber quanto nós temos. Rafinha não respondeu. Eu acredito, ele saiu um pouco meio que corrido. Eu acredito que ele foi pegar o carro e foi lá onde estava a Rafinha dele. Louvado seja o nosso Pai, amados. Então, eu saí glorificando o Senhor. Eu voltei para minha casa. Eu estava diferente. Eu estava muito diferente. Aquela futilidade não existia. O meu cabelo não era mais loiro, mas na cor marrom natural, na cor dele. Eu não era mais aquela musa. Eu era uma mulher simples, tranquila. As minhas ações agora eram mais lentas. E quando eu entrei no quarto dos meus filhos, eles fecharam a carinha e disse: sai, nós não queremos falar com a senhora. Eu falei assim: filho, me perdoa. A mamãe nunca foi mãe. A mamãe nunca brincou com vocês. A mamãe ficou muito tempo perdida na vida dela. A mamãe nunca escutou as suas fantasias. Mas a mamãe mudou muito. A mamãe agora é diferente. Deixa a mamãe mostrar como a mamãe pode ser melhor. A mamãe foi para um hospital. Lá no hospital tinha muitos anjos. E os anjos cuidou de mim. O mais moço, o menorzinho, na época tinha 6 anos. Ele disse assim: sério, mãe? A senhora viu os anjos? Eles existem mesmo? Eu falei: sim, filho, os anjos existem, ele é lindo. Aí o meu filho veio e sentou no colo. Eu chorava e eu contava as histórias dos anjos para os meus filhos. Sabe aquela ligação que tem de uma mãe quando ela recebe pela primeira vez o filho nos braços? Eu nunca recebi, porque eu sempre quis fazer cesáreo e estava sonolenta. Não havia essa ligação. Ou até mesmo eu, no meu mundo velho vazio, não me importei. Se houve, não me importei. Mas naquele dia, quando o meu filhinho mais moço, o mais novinho, sentou no meu colo e eu vi a grossura do braço, o rostinho dele, eu fui mãe ali, igreja. Eu fui mãe ali. Para mim, os meus 3 filhos nasceram no mesmo dia. O outro veio, me abraçou por trás e disse: mãe, a senhora tem um cheirinho tão bom. Eu lembrei que os meus filhos não sabiam o que era cheirar. Ou então meu perfume deve ter sido muito vagabundo, porque o meu filho nunca tinha falado do meu cheirinho. O outro era mais parecido com o pai. Ele era mais rancoroso.
era mais difícil. Eu falei: me dá um abraço. Aí ele veio pro meu abraço, apertou bem forte. E ali eu fui mãe, e os meus filhos tiveram um abraço e uma mãe. Eu sei que o mais velho perguntou assim: mãe, o que a senhora vai fazer agora? Vai trabalhar? Eu trabalhar, filho, né? Já trabalhei demais nessa vida. Eu vou cuidar de vocês. Vamos descer? Vamos fazer uma refeição? Ali eu não sabia o que era o prazer do que a missionária falava sobre a mesa. Ela falava assim: todos fiquem em volta de uma mesa nas orações. Ela dizia: pai, permita que essa mulher volte a fazer suas refeições em família, juntos numa mesa. Eu nem sabia o que era isso. Aí nós sentamos na mesa. Eu sentei num lugar e a nossa mesa era muito grande. A gente ficava muito distante. Então eu chamei o motorista e eu disse assim: você pode providenciar uma mesa pequena? Eu quero uma mesa de 4 lugares. Aí ele falou assim: não pode ser de 6? Ele de 6, pode. Ele providenciou, trouxe a mesa lá da cozinha, que era a mesa onde eles comiam, e afastou a nossa mesa e colocou a nossa mesinha na sala de janta. E os meus filhos disseram: mãe, por que essa mesinha pequena? Eu quero tomar um cafezinho de verdade com vocês. Eu quero saber o que é sentar na mesa e dar as mãos para orar. E foi a minha primeira oração em família, mesmo meu esposo não estando ali. Foi a minha primeira refeição em família. Os meus filhos não conseguiram fechar os olhos. Eles oravam junto comigo e olhavam para mim, e eu com os olhinhos meio que abertos, meio que fechados, olhando para eles. Eu tenho muito para agradecer, muito mesmo. O anjo que Deus colocou na minha vida, a minha melhor amiga, nós moramos tão distante, mas ainda vou pro casamento dela. Então, quando terminamos de tomar aquele café, o meu filho disse: mãe, se a senhora estiver cansada, que a senhora estava no hospital, a senhora pode descansar, a gente volta pro quarto. Eu falei assim: você vai sair do quarto e vocês vão passar um bom tempo sem voltar para aquele quarto, porque até dormir vocês vão dormir comigo, entenderam? E nós fomos para a piscina. Eu pulava naquela piscina como criança. Eu mostrava para meus filhos que era pular de costa, pular de frente, pular de lado. Pulamos os 3 juntos agarrados. A gente se divertiu. Os empregados que me conheciam de antes olhavam para mim assustado. Eu acredito que às vezes eu dava algum grito com eles, né? Eu não me recordo, mas eu já quero deixar aqui meu pedido de perdão. Eu já pedi para Deus, eu já pedi para eles, se de alguma forma eu magoei. Gente, esse processo de sair pedindo perdão para todos é um processo de pessoa restaurada, tá? Eu não aprendi só isso, não. Foi a missionária que me ensinou. Então, eu fiquei curtindo meus filhos. Mesmo assim, o tempo foi passando e eu fui construindo tudo, mas havia ainda uma faísca de felicidade dentro de mim. Eu orava como Daniel, de manhã, de tarde, de noite, pelo meu esposo. Era tanta saudade dele. Eu nunca deixei de sentir saudade, eu só estava dopada, então eu não sabia o que era saudade. Eu estava em paz. Eu sabia que Deus ia restaurar, assim como tudo que Ele tinha restaurado na minha vida, mas eu sentia saudades do meu esposo. Naquele dia, o meu esposo sofreu um acidente. Eu fiquei sabendo que ele ia precisar fazer uma cirurgia na coluna, levei as crianças para vê-lo. O médico também me explicou que
Ele iria ficar algum tempo de cadeira de rodas. E ali eu vi nítido que era o tratar de Deus com ele. Nessa hora, o amante e o meu esposo foram morar com os pais. A minha sogra era muito difícil. Ela ajudou meu esposo em tudo no processo. Ela serviu de testemunho em tudo. Ela nunca me ligou. E ali, eles morando com o pai, uma vez ele me ligou e disse assim: a Rafa pediu o divórcio e foi embora. Foi morar com algumas amigas na Europa. E que ele estava se sentindo muito só e que queria ficar mais perto das crianças, se podia voltar para casa. Eu falei: não, lógico que não. Não vai ser bom. Não vai ser bom para as crianças. Igreja, sabe qual a importância de você orar de manhã, de tarde, de noite? É que na hora que vem a cilada do inimigo, ou na hora que vem a tempestade, na hora que vem o mal ou o bem, você vai saber se é de Deus ou se é do inimigo. E eu sabia que ali era o inimigo tentando fazer com que eu atrapalhasse o processo do meu esposo. Eu me amava, eu era uma nova criatura, eu era muito, muito curada, eu estava muito plena. Eu sempre escutei essa palavra, eu sempre quis dizer plena. Eu estava muito plena, eu vivia tudo. Eu tinha me reconquistado, eu tinha conquistado o meu eu era nova criatura. Eu não queria ninguém em casa porque estava triste ou porque estava se sentindo solitário, não. Deixa esse homem passar pelo processo dele, deixa seu esposo passar pelo processo dele. A melhor coisa que você pode fazer é deixar cada pessoa passar o processo. Nós não precisamos medigar o amor de ninguém, nós não precisamos. Ainda bem que o Senhor me dopou a tal ponto que eu nunca fui atrás do meu esposo. Eu estava tão dopada, um sofrimento tão grande, que a dor de ver o meu esposo com a Rafinha era apenas uma dor pequena. Quem tem uma dor grande não sente uma dor pequena. Já falei isso antes, né? Tá ficando... E como você tem que se comportar diante da dor? É com o Pai, é com Deus. Ele é o único. O homem vai só atrasar. Quando o homem for falar com você sobre restauração, sobre dor, se o homem não fizer uma aproximação de você a Deus, ele está jogando palavras ao vento e você é tolo, está escutando palavras que vêm do homem. O homem tem que aproximar você de Deus. Se ele tentar afastar você de Deus e aproximar de qualquer outra coisa, ele está errado. Então, eu disse não, Rodolfo. Fica com seu pai, fica com a sua mãe. Viva esse momento, né? Não é porque a Rafinha, aí eu usei a palavra que ele usava, né? Não é que a Rafinha lhe abandonou, que você precisa sair correndo atrás de mim ou de outra pessoa. Não, viva o processo que eu vivi, né? Vá viver a sua vida. Eu acho que teve mais alguém que falou isso, eu nem vou dizer o nome para não comprometer. Então, eu me espelhei nela. Então eu falei, não é o momento não. Como é que uma pessoa quer voltar para mim dizendo para ficar perto dos filhos porque Rafinha foi embora? Não, isso para mim não ia ser restauração. Então eu esperei o tempo de Deus. Eu deixei Rodolfo lá. Rodolfo começou a namorar com a vizinha. Jesus do céu, como é difícil, né? Esse processo, mas eu deixei. Só que enquanto Rodolfo estava com a vizinha, eu estava achando que Deus não iria mais fazer, porque estava tudo muito calado, tudo muito silencioso, já estava tudo muito certo. Eu com minhas crianças sendo feliz, nós tínhamos tudo, viajando, curtindo. Eu estava tão bem com Deus, sabe? Ai Jesus, como eu estou bem com o Senhor. Então, o que poderia vir para a minha vida teria que ser só para acrescentar. Então, quando eu soube que o Rodolfo estava com outra mulher, pronto,
né? Eu perdi o homem, eu fui deixar ir, eu perdi. Ali eu fiquei triste alguns dias, lógico, né? Porque eu ainda amava, mas eu deixei pra lá. E eu não fui atrás. Eu não pedi perdão, sabe, assim, me perdoa por não ter aceitado você naquele dia, eu quero você de volta. Não, eu deixei mesmo. Eu deixei ir confiando em Deus. A única coisa que eu fazia era orar de manhã, de tarde, de noite. Deus, eu não quero sepultar minha vida não, sentimental, tá? Eu quero ter meu marido aqui ainda. E para a honra e para a glória do nosso amado Deus, essa moça, ela apresentou Jesus para o meu esposo, porque até as maldições Deus transforma em bênção, né? Deus é muito perfeito. Igreja, eu vou falar aqui algo muito particular do meu esposo. Eu espero que ele não tenha raiva, porque ele nem sabe que eu estou contando esse testemunho. Mas o meu esposo, quando ele ficou sem os movimentos, né? Ele perdeu também toda essa parte masculina, sabe? Ele não tinha mais o vigor masculino. Acho que dá para vocês entenderem, para não ficar muito desrespeitoso. Então, ele e essa moça eram praticamente amigos, né? Ele de cadeira de roda, ela levando ele para a igreja, só que eles postavam como namorados. Quando foi um dia, o meu esposo baixou assim a cabeça num sermão dentro da igreja. Aí ela olhou para ele e disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Deus me permitiu conhecer apenas para me trazer você até aqui. Mas você sabe muito bem que eu não sou mulher para você e nem você é um homem para mim. Você tem uma história, você é casado. Ele: não, sou divorciado. Não, você é casado. Você tem 3 filhos. Tem essa história aí que você, né, deixou sua esposa, casou com outra mulher e a outra mulher lhe deixou. Então você tem muitas mágoas, muitos traumas. Você precisa se curar e você precisa de Deus para esse processo. Mas eu não sou a pessoa para você. E eu vou dar uma chance para outra pessoa que eu estou conhecendo. Por mais que aquela moça usou todas essas palavras, é como meu esposo diz, ele tinha sido abandonado duplamente. Aí eu lembrei do meu Salvador duplamente. Aí eu falei para ele que Deus poderia curar ele duplamente, assim como me salvou duplamente. Então, meu esposo se aproximou muito de Deus, viveu todo o processo. Eu não vou contar aqui com detalhe todas as experiências dele. Eu espero que um dia Deus toque no coração para ele ter coragem, né, de voltar e contar um testemunho. Eu espero que ele continue do jeitinho que ele está e só melhorando. Hoje nós somos pais. Nós não voltamos para aquela vida antiga, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, novos amigos, porque voltar para os velhos amigos seria voltar para a antiga vida, né? Eles continuam com a vidinha que eles gostam, nós não podemos julgar, mas nós podemos aconselhar e orar, é o que nós temos feito, nós temos aconselhado, temos orado para eles conhecerem um pouco de Cristo. E tudo que nós fazemos agora em família, em igreja, em prol da palavra do Senhor, aí você deve estar dizendo assim: vixe, ficaram com a vidinha tão simples. Não ficamos, não. A nossa vida melhorou. A nossa vida melhorou 100%. A nossa paz é grande. Meu esposo precisava de um remedinho daquele simplesinho para dormir. Depois que meu esposo conheceu a Cristo, ele nunca mais tomou esse remedinho. Ele dorme como um bebê. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Deus, ele usa de todas as coisas, todas as coisas. Ele usa de tudo para o nosso bem. As maldições que Satanás faz na nossa vida, ele usa para o nosso bem. Todas as maldições que vêm em nossa direção, o Senhor usa para o nosso bem.
A gente só precisa escutar a voz daquele anjo que disse na sacada para mim: por que você prefere chorar? Por que você prefere se matar? Por que você prefere todas as coisas, se medicar? Por que você prefere o mundo, o homem, o conselho? Por que você não escolhe a mim? Por que me abandonas? É isso que nós temos que ter em mente. Amém? Eu espero que o meu testemunho possa ajudar você de alguma forma. Eu sou a missionária Ivanilda Costa. Eu acabei de ler para vocês. Na verdade, eu acabei de chorar. Eu acabei de ler com vocês. De fato, eu acompanhei essa história, né? Eu acompanhei um pouquinho da história da Suzana e do Rodolfo. Seu Rodolfo é um homem maravilhoso, homem de Deus agora. Seus filhos preciosos. Eu amo vocês em Cristo Jesus. E assim, quando eu conheci a Suzana, eu morava longe da minha cidade natal. E eu ia me mudar. Então, as minhas condições financeiras não eram muito boas, né? Eu tinha perdido a empresa. Depois também vocês vão escutar o meu testemunho todo. Então, a irmã Suzana me ajudou muito. Me ajudou muito mesmo nesse processo de mudança. E ela disse assim: diga o que é que você quer de móveis na sua casa que você está mudando. Eu falei: não quero móveis não. Ela falou: não, mas eu quero te dar algo. Eu quero te dar algo. E ela me deu algo muito precioso, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. E ela deu. Então assim, louvado seja o Senhor. Deus é muito lindo, maravilhoso. E eu amo muito essa família em Cristo Jesus. Seremos amigas para sempre. E o Senhor, Ele honrou. E eu sei que Ele vai honrar todos aqueles que fizer assim como a Suzana. Fiquem com o Senhor Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.